bem-vindo ao canal Profeta do Bem. Eu gostaria de pedir para vocês que não é inscrito no canal que se inscrevesse. Com isso você vai ajudar muito o canal a crescer. E para você que já é inscrito, gostaria de pedir que comentasse e curtisse. Qualquer comentário ajuda para dar engajamento para o vídeo. Se você não fizer isso, o YouTube vai achar que você não está gostando do conteúdo que está sendo gerado e não vai entregar o vídeo para outras pessoas. E hoje nós vamos falar sobre escândalos. Nós vamos começar este tema com uma das frases de Jesus Cristo. Jesus disse que é necessário que o escândalo venha à tona. Certamente não há nada que seja feito às escuras que a luz não venha a revelar. E Jesus assevera: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus 18, versículo 7. Há duas formas de os escândalos virem ao mundo: através do próprio agente do escândalo e através dos noticiadores do escândalo. Quando Noé trouxe escândalo para sua casa, seus filhos o tornaram ainda mais grave quando o expuseram à nudez do seu pai, os quais foram punidos pelo Senhor, ou o seu filho Cã. Certamente Satanás se deliciará com a queda de um filho de Deus. No entanto, ele se esbalda quando os próprios irmãos do caído expõem ao mundo o pecado cometido. Se quem pecou já está sob juízo, por que acrescentar dor a toda a família de Deus? Quando Saul e Jonatas caíram no campo de batalha, Davi levantou uma lamentação e declarou ao tempo que pediu, exclamando da seguinte maneira: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os altos, como caíram seus valentes. Não o noticieis em Gate, nem o publiques nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. E aí continua-se: devíamos chorar e lamentar quando um dos valentes do reino cai. Que benefício pode haver na queda de um filho de Deus? Quando o soldado cai na batalha e o seu próprio exército que sofre a baixa. Devíamos clamar ao Senhor dos céus devido tamanha desgraça. Fico triste em ver explicitamente divulgadores dos pecados alheios. Tem gente que empreende tempo precioso para descobrir e expor os erros dos outros. Quem ganha com isso? Respondo para vocês: Satanás e o mundo incrédulo. Se os escândalos virão à tona de qualquer jeito, que não venha através de mim. Que o Senhor me livre de ser escândalo, mas que também me livre de expor os escândalos do mundo, cujo príncipe é o diabo, pois ambos são pedras de tropeço. O diabo já tem munição demais para atirar contra o povo de Deus. Não é necessário que eu lhe forneça mais. Os que se alegram com a queda e a exposição dos filhos de Deus são os adoradores do diabo. Os que caem alegram o diabo, mas os que espalham o escândalo lhe servem. Se não pode ganhar de volta aquele valente que caiu, não termine de destruí-lo. Nem desgrace toda a família de Deus. Não façamos do diabo e dos incrédulos juízes da casa de Deus. Antes, tratemos com temor e tremor de corrigirmos-nos e exortarmos-nos em amor. Se teu irmão pecar, vai aquilo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mateus 18,15. E é assim que Jesus ensina a tratar com os irmãos que pecaram. Caso tal irmão resista à exortação para que se arrependa e deixe o pecado, toma contigo uma ou duas pessoas, irmãos na fé. Mateus 18,6. Buscando, convence-lo de seu mal e da necessidade de conserto com o Senhor. E se ainda assim o que pecou não reconhecer o seu pecado, leve o caso dele à igreja. Mateus 18, versículo 17. E não desconsideramos a exortação do Senhor quanto a esta questão. Porque que vês tu o arqueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como poderá dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tiro o arqueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Lucas, capítulo 6, versículo 41 a 42. No entanto, não sem lamentação e choro. E como Davi, não noticiemos ao mundo nem aos filhos da perdição, se eles hão de saber que não sejamos nós os mensageiros. E lembremos-nos das palavras do Senhor nosso Deus, quando disse: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
E não hajamos como os fariseus, quando advertido pelo Senhor Jesus. Ai de vós, pois tendes negligenciado os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fé. E tentemos para as palavras de Pedro, quando escritas sob inspiração do Espírito Santo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, acima de tudo. Porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre, investe e expõe multidão de pecados. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui outro pensamento de Cristo. Na verdade, uma comparação muito simples que ele fez na época dele. E esta comparação está no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versos 16 a 19. Jesus Cristo falou da seguinte forma: com quem vou comparar esta geração? É parecida com crianças sentadas nas praças, gritando umas para as outras. Tocamos flauta para vós, e não dançartes. Entoamos cantos de luto, e não chorartes. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, tem um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida em virtude de suas obras. É muito importante também isso que Jesus falou. Porque, ao contrário do escândalo que a igreja sofre, Jesus também deixa bem claro nessa passagem que as pessoas se escandalizam por qualquer coisa. Ora, se tinha João Batista para seguir de exemplo como um homem perfeito, por que não seguiram João Batista? Porque as pessoas queriam falar mal de João Batista por viver no deserto e comer gafanhotos e mel silvestre. Se tinha João Batista como alguém que não deveria ser respeitado como alguém santo, por que não seguiram Jesus Cristo, que era um homem que não vivia como louco no deserto? Porque Jesus Cristo já saía para festas de casamento, comia, bebia e se alegrava, e com isso o povo chamava ele de beberrão e curtidor. Então, pessoal, o escândalo virá de qualquer forma, independente se ele de fato existir ou não. O escândalo não está só em quem faz, mas em quem olha. Na verdade, o escândalo também está mais em quem olha do que em quem faz, pois hoje qualquer coisa escandaliza. Não estamos falando de coisas seríssimas, mas estamos falando de coisas humanas. Esses dias mesmo, uma irmã da igreja, que eu não vou citar o nome, para não derrubar mais ainda a moral da igreja, estava envolvida em trocas de áudio com outro irmão por questões sexuais, interesses que iam nesse ramo. Mas a gente esquece que essas pessoas são humanas, que elas estão tendenciosas a errar. Ou vocês se esqueceram que o próprio Davi pediu para levar Batseba para ele, e ele se deitou com ela e chegou até mesmo a colocar o seu marido para morrer na linha de frente. Muitas pessoas se desviam da igreja e se desviam de Cristo quando estas coisas acontecem, porque mantêm seus olhos fixos em pessoas humanas que estão fadadas ao erro. Não se esquecemos, pois, que o próprio livro de Tiago fala acerca do profeta Elias, que era um homem muito importante e que fazia sinais e maravilhas, mas que assim como eu e como você, estava sujeito às mesmas situações, às mesmas tentações e às mesmas fragilidades. Não podemos esquecer também que o próprio João Batista, quando estava preso, desesperado numa cela, mandou perguntar acerca de Cristo para saber se ele de fato era o Messias. Isso também foi um pequeno escândalo no meio religioso. Devemos lembrar, pois, que somos todos falhos, somos todos irmãos. E se há tanto escândalo por qualquer coisa, é porque as pessoas pararam de ter os olhos fixos em Cristo e começaram a colocar os olhos em seres humanos carnais, seres humanos mortais sujeitos ao erro, porque Satanás não brinca nem dorme, ele está sempre tentando derrubar alguém, não importa o quanto a pessoa se esforce para não cair. Por isso que a Bíblia fala, quem está em pé, se esforce para que não caia. Se você manter os olhos fixos em Cristo de fato, você não vai se escandalizar por qualquer coisa
que a igreja comete ou que irmãos da igreja cometem. Porque a igreja ela é feita por pessoas humanas e humanos estão destinados à queda. Tem que se esforçar muito para não cometer um pecado, mas, vez ou outra, alguém vai pecar. E com isso, quando fixamos nossos olhos em humanos, acabamos acreditando em testemunho de pessoas que nem em Deus acreditam, se aproveitando da fragilidade dos nossos irmãos na fé por causa de alguma falha que eles cometeram, e acabam com isso desmoralizando o Evangelho e o nome do Criador e fazendo muitos cristãos se desviarem da sua fé e seguir o caminho dessas pessoas que auto se denominam melhores do que nós, do que eu, do que você, do que pessoas que, apesar de amar a Deus, estão suscetíveis ao erro. O próprio Jesus Cristo sempre ensinou nós a manter os olhos para o alto e a nossa fé fixa no Deus verdadeiro. O momento na Bíblia em que Jesus foi chamado de bom, ele deixou bem claro que bom é Deus. Então, se você estiver com seus olhos fixos em seres humanos, se você acha que o seu pastor ou sua pastora é santa e nunca cometerá nenhum erro ou nenhuma falha, o problema está não no seu pastor, mas em você. Porque você que está levantando alguém como santo, quando o único santo que deve ser enxergado e adorado é o próprio Deus e a sua figura de Cristo Jesus. Pois se você manter os olhos fixos em Cristo e em Deus, você jamais vai se decepcionar. Se você se decepcionou com a igreja, foi porque você manteve o olho de você fixo em alguém humano. E humanos são frágeis, porque o corpo luta todo tempo contra o espírito e o espírito luta todo tempo contra o corpo. E vez ou outra o corpo vence, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então espero que com esse ensinamento vocês aprendam a não se escandalizar mais com tanta facilidade e nem ir por ensinamento de pessoas que nem em igreja pisam, mas se aproveitam das falhas das pessoas que estão na igreja para acusar a igreja, derrubar e sair de superior em cima das pessoas que se esforçam para manter o evangelho de pé. Mas acima de tudo, o fim de tudo isso é: mantenham os seus olhos em Cristo e em Deus, rendam somente a Ele adoração, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.